Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast aqui pelo DOL Concursos. E hoje eu estou muito feliz porque o nosso convidado é assim, de primeira grandeza a nível nacional. Não tem como não começar agradecendo a sua disponibilidade, professor. Ele é diria que hoje, atualmente, é o nome assim, mais em ênfase no cenário nacional em direito administrativo, conhecido por todos os nossos alunos. Eu estou na sala de aula diariamente. Renomado, especialmente em licitações e contratos, é a grande referência nacional do momento. Mestrado em Direito pela Universidade Católica, né, de Salvador. Além de diversas obras publicadas, então, um dia muito especial para o nosso videocast, com um convidado tão grande. Professor, muito obrigado. Com vocês, a partir de agora, Matheus Carvalho. Obrigado, Gilmar. Eu tenho que agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Aliás, é sempre um prazer estar em Belém e conversando com o pessoal que está se preparando para concurso. Esse é um momento especial, né? Edital também na praça. Enfim, é a hora que as pessoas normalmente ficam mais agitadas aí. Isso. E, professor, você foi contando um pouquinho dos bastidores, né? Eu falei com ele porque a janela de gravação hoje vocês não estão sabendo, mas está bem apertada. Daqui a pouquinho ele já está pegando o voo de volta. Chegou ontem, passou o dia inteiro dando curso aqui, capacitando algumas pessoas aqui em Belém, como ele sempre faz. E eu falei, inclusive brinquei com ele, vamos dar uma volta hoje à noite da cidade. Ele falou, não, vou na próxima porque eu sou praticamente daí, eu estou o tempo todo em Belém. Há quanto tempo, mais ou menos, você já tem assim, a prática de estar vindo aqui, capacitar? Enfim, há quanto tempo você já conhece Belém? Olha, eu conheci Belém na minha época de concurseiro. Eu fiz um concurso para a Procuradoria do Estado do Pará em 2005, 2006. Eu estava finalizando ali a faculdade, terminei a faculdade, na verdade. Foi a primeira vez que eu vim. Mas depois que eu comecei a trabalhar nos concursos, o CERS Belém era uma das franquias mais fortes, assim. Então a gente vinha muito fazer revisão de véspera, capacitação. E aí hoje eu tenho trabalhado muito com alguns órgãos aqui, inclusive o Tribunal de Contas do Estado, dos municípios. Eu tenho feito capacitação em acompanhamento aí de alguns órgãos, então tenho vindo com muita frequência. Não só em Belém, como em alguns outros municípios do Pará. Você falou que chegou a fazer concurso para procurador do Estado, mas o senhor já foi procurador do Estado, né? Procurador do Estado lá de Goiás. Como é que foi o início dessa sua jornada para concurso? Esse foi sua primeira aprovação ou teve outras aprovações antes dessa? Como tudo começou? A história do Matheus Carvalho enquanto concurseiro. Vamos lá. Na verdade, eu comecei a fazer concursos na faculdade. Eu era da Universidade Federal. Eu entrei na faculdade em 2000 e no ano de 2002, 2003, assim, a moda era concursos públicos, né? Como até hoje existe essa busca aí pela estabilidade do cargo, isso não é de hoje, então já existia um grande alvoroço em relação aos concursos. E eu fiz um primeiro concurso na faculdade ainda. Eu fui técnico do Ministério Público da União. Eu fui aprovado no concurso técnico do MPU. Meus últimos ano e meio de faculdade, meus últimos 18 meses de faculdade, eu estava no cargo de técnico do MPU. No finalzinho, faltando ali 6 meses mais ou menos, eu comecei a fazer concursos para procuradorias estaduais. Eu sempre quis ser advogado, então foquei os meus concursos na carreira de advocacia pública e eu reprovei em alguns, né? Inclusive no daqui, da Procuradoria do Estado do Pará. Reprovei na Procuradoria do Estado de Sergipe. Enfim, ali no finalzinho da faculdade, em que eu já estava fazendo curso para concurso paralelamente ao último semestre, e fui aprovado na Procuradoria do Estado de Goiás. Eu me lembro muito que eu não consegui formar com a minha turma, eu tive que formar um pouco antes na sala dos professores para conseguir fazer a prova oral. E ingressei com 23 anos, foi quando eu comecei a minha carreira como procurador do Estado. 23 anos, passou cedo. Você falou um fato que me chamou muito a atenção, que é uma dúvida assim, de muitos concurseiros. Você começa ali como técnico, né, do MPU, que é um cargo de nível médio. E que dica você daria? Porque assim, muitos concurseiros eles já têm um sonho, por exemplo, para quem estuda para PGE, para a carreira de advocacia, E ficam naquela dúvida se fazem primeiro aquele a gente chama assim, aquele cargo ponte, né, que vai primeiro um cargo para dar aquela zona de conforto no sentido até financeiro para continuar estudando, ou você acha que o correto já é focar na área fim, na área que você realmente deseja lá? Qual seria a melhor estratégia em termos de É muito difícil definir o que é correto porque cada um tem uma realidade. Sim. Tem gente que consegue e teria suporte familiar, por exemplo, para
continuar somente estudando. Eu vivi um momento da minha vida em que eu não tinha esse suporte. Minha mãe era uma pessoa querida, mas ia ser muito complicado eu sair da faculdade e não ter nenhum tipo de renda, nenhum tipo de remuneração. E assim, como cada pessoa é de uma forma, isso me daria uma pressão muito grande, e eu acho que muitas vezes dá uma pressão muito grande ao concurseiro. Então o sujeito sai da faculdade, a sociedade começa a esperar dele um resultado, um retorno, e ele é estudante ainda durante 1, 2, 3 anos. E aí vai chegando um momento que a preparação dele começa a ser uma preparação mais mental do que no que diz respeito aos aspectos técnicos. Então, mas isso varia muito de uma pessoa para outra. Eu fiz esse caminho aí porque eu comecei a preparação de concursos durante a faculdade e eu não tinha opção de fazer concursos para nível superior. Então, talvez se eu tivesse começado após a faculdade, eu não sei se eu faria nesse caminho. Mas eu acho que sim, o suporte de uma remuneração, seja no cargo público ou em qualquer outra atividade, diminui um pouco a tensão e aquele sentimento de urgência na aprovação. Sim. E geralmente tem um fato curioso sobre sua história enquanto concurseiro, é que você inicia já como procurador do Estado, o primeiro grande cargo, assim, na primeira grande aprovação, e a maioria dos concurseiros param na Procuradoria do Estado. O que te fez mudar de procurador do Estado para procurador da Fazenda? Que provavelmente não foi uma escolha tão fácil de se fazer. Né? Foi fácil. Foi fácil? Foi fácil porque eu queria voltar para casa. Então eu acho que tem um aspecto que vai além da estrutura de carreira. A Procuradoria do Estado de Goiás é uma carreira fantástica. Eu até hoje tenho grandes amigos lá e acho que é uma das carreiras mais valorizadas no âmbito da advocacia pública do Brasil. Uma remuneração muito boa, possibilidade da advocacia, uma estrutura de carreira muito boa. Então, se eu pensasse somente na carreira, eu teria uma vida muito difícil de escolha. Mas eu sou de Salvador e a Procuradoria do Estado de Goiás, à época, não permitia, e até hoje não permite, nenhuma chance de eu voltar para casa. Então, na verdade, a minha escolha foi uma escolha para além das carreiras, foi uma escolha que tinha a ver com aspectos pessoais mesmo. E nessa preparação, tanto para procurador do Estado como para procurador da Fazenda, provavelmente, você me falou um fato que me chama muita atenção, que é a preparação psicológica. Eu costumo falar muito também para os alunos que eu acho que hoje em dia 50% da sua aprovação perpassa por uma boa preparação mental. Porque no dia da prova tem gente que fica nervoso, mesmo já estando preparado do ponto de vista técnico, né? Como melhorar essa preparação mental ao longo dos estudos para o concurso público? Essa é a pergunta de $1 milhão. Mas, assim, na verdade, eu não tive grande dificuldade, porque eu tive muitas aprovações e muitas reprovações. Eu saí da faculdade numa época em que a gente tinha uma quantidade muito, muito grande de concursos na área da advocacia pública. Então eu me lembro assim de ter feito uns 7, 8 concursos em menos de um ano. Inclusive na advocacia pública federal eu fiz as 3 carreiras, Procuradoria Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional e AGU. E perdi as outras 2. Então na prática, eu não cheguei a viver essa tensão muito grande, porque como eram muitas provas de concurso e eu fui aprovado rapidamente. Mas eu tenho certeza absoluta, e aí pela minha vivência como professor, que a grande questão do concurseiro é o sentimento de que ele precisa dar um retorno social, um retorno à sociedade, às pessoas, à família. Está todo mundo esperando dele um resultado e ele também está esperando dele um resultado. E por isso que essa questão de talvez começar a advogar ou ser aprovado em outra carreira ou exercer qualquer outra atividade possa diminuir esse aspecto de tensão. Na verdade, isso varia muito de uma pessoa para outra. Pessoas ficam muito tensas fazendo prova, isso é muito comum. Sim. E normalmente é dar um peso menor àquela prova. Quando eu tinha, 5 provas de concurso, uma cada fim de semana, não dava tempo para dar um peso tão grande àquela prova. Não dava nem para sofrer, né? É isso. Então, quando você espera muito uma prova de uma determinada carreira que demora um ano e meio, e aí você vai para aquela prova naquele momento ali, meu Deus, se eu não passar aqui agora, é daqui mais 2 anos. Então, esse tipo de cobrança, por exemplo, eu só quero determinado cargo, determinada carreira, PFN.
pô, vai ter uma prova agora daqui a 3 anos. Então é importante você pensar em uma estrutura de carreira em que você tem aí uma quantidade de possibilidades de realização de prova. Eu acho que isso diminui um pouco, sim, a tensão. E o que dá para conciliar, então, já que vamos dizer assim, já que não tem a resposta mágica, mas você deu o caminho das pedras aí, que é estar sempre fazendo concurso. Quais são os concursos que dá para conciliar hoje em dia com um procurador da Fazenda, na sua opinião, por exemplo? Eu acho que quando você pensa em advocacia pública, todos os concursos estão bem próximos, né? Em termos de estrutura de edital e de matérias a serem estudadas. Então, se você vai fazer aí PGM, PGE e procuradorias no âmbito da União, você tem em mais ou menos proporção a cobrança dos mesmos itens. Então, você vai fazer a Procuradoria da Fazenda Nacional, você tem um peso um pouco maior em tributário e processo civil. E quando você vai fazer aí uma Procuradoria do Estado, do município, você tem um peso mais equânime de tributário junto com constitucional e administrativo. Enfim, mas no fim das contas, se você vai fazer um concurso para PFN e depois faz um concurso para Defensoria Pública, que tem um foco muito voltado para o direito penal, para o direito civil, aí você foge muito da estrutura de estudo. Então tem que ter esse cuidado de analisar os editais e buscar editais que estão próximos daquela atividade que você tem como meta principal. Então, procurador federal com magistratura federal é meio inviável, na sua opinião? A magistratura federal é um pouco diferente, né? Porque a magistratura federal ela acaba tendo uma abordagem mais próxima do direito público também. Diferente da magistratura estadual e da defensoria pública estadual, eu acho que as carreiras federais de magistratura e de defensoria até se aproximam mais. Mas existe uma variação muito grande. Um concurso de magistratura federal ou, por exemplo, PGR, são carreiras que você tem editais imensos. Acaba que você fica preparado para qualquer outro também. E como você fazia para se preparar para cada fase do concurso, por exemplo? Porque esses cargos de advocacia pública, ele tem fase objetiva, tem a fase discursiva, tem a fase oral. Já ia se preparando, no mesmo tempo que estudava para a prova objetiva, para a fase discursiva, como é que acha, vamos dizer assim, o equilíbrio nessa preparação? Vamos lá. Tem uma peculiaridade interessante, que é o fato da PFN, na época, a prova discursiva e a prova objetiva eram feitas no mesmo fim de semana. Então a gente tinha uma prova sábado de manhã, sábado de tarde e domingo de manhã. Eram 3 provas, sendo que as provas subjetivas só seriam corrigidas se eu tivesse a pontuação mínima na prova objetiva. Então eu não tive opção, eu tive que estudar tudo ao mesmo tempo. Mas eu digo sempre a mesma coisa. Todos que estão fazendo a prova junto com você estão na mesma situação que você e tiveram que estudar tudo ao mesmo tempo. Então não foi só você que fez dessa forma. Eu também já tinha sido aprovado em outros concursos, né? Como a Procuradoria do Estado de Goiás, eu fui aprovado para advogado da Petrobras, não cheguei a assumir, mas eu fiz a prova discursiva em alguns momentos antes da minha aprovação. O concurso do Estado do Pará, por exemplo, a Procuradoria do Estado do Pará, eu vim aqui 2 vezes, porque eu passei na prova objetiva e eu perdi na prova discursiva. Então, no fim das contas, essa realização de provas, ela funciona muito como estudo. E você tem uma ideia do que a banca cobra, de como você se sente. A minha primeira prova oral, que foi a prova oral do Estado de Goiás, foi um desespero, eu tinha certeza absoluta que eu não ia passar. Muito. Não tem como você ensinar alguém a ir para uma prova oral pela primeira vez sem estar nervoso. Não existe. Não tem como ensinar isso. De todas as fases, qual é mais difícil, vamos dizer assim, na sua opinião? Eu acho que a mais nervosa é a prova oral, porque você precisa responder ali de bate-pronto. E, normalmente, quando a gente estava pensando em prova oral de magistratura, ela, em regra, é ali meio que pro forma. Mas, no meu caso da Procuradoria do Estado de Goiás, por exemplo, foram 130 pessoas para a prova oral e só passaram 33. Então, a gente tinha uma prova oral que realmente tinha finalidade não só classificatória, mas sim eliminatória. Então, você está diante de 5 bancas e ter que responder 3, 4 perguntas de cada banca de cada matéria em 2 minutos, né? Sabendo que a pessoa estava inclusive olhando para sua cara para saber se você estava com certeza ou não do que estava respondendo, aquilo que dá mais um sentimento de, sei lá, de preocupação. Mas, enfim, eu acho que sempre que a prova objetiva é a mais difícil de todas. Eu acho que o primeiro passo
é sempre o mais difícil, é onde você elimina a maior parte dos concorrentes, é onde você tem uma quantidade maior de matérias, inclusive as matérias que você não gosta e que estão fora da estrutura de estudo do seu cargo. Eu tive que estudar prova de penal para fazer a prova de PFN na prova objetiva. E eram tipo 6 questões de penal e eu tinha que acertar 2, se eu quisesse o mínimo ali para poder ser aprovado para a etapa seguinte. Então, para mim, a prova objetiva ela é difícil, primeiro, porque ela é a primeira barreira a ser quebrada e a primeira barreira é sempre mais difícil, e segundo, porque ela vai trazer matérias que estão fora da sua estrutura de estudo pesado para aquela carreira também. Sim, perfeito. E nesse estudo, as suas aprovações, eu acho que, por consequência, ela vai gerando um efeito psicológico no sentido de criação de confiança, né? De você estar mostrando para você que é capaz de passar, de ser aprovado num concurso público. E eu acredito que, acho que um dos sentimentos que mais existem nos concurseiros de modo geral é de não acreditar neles mesmos. Eles estudam e sem acreditar que é possível passar, sabe? É a sensação que eu fico quando eu estou, por exemplo, dentro da sala de aula, dando aula, e eu tento trabalhar muito isso. Como melhorar esse aspecto da confiança durante a preparação? O que você acha assim, que seria pontos relevantes que você daria de dica para os concurseiros? Na verdade, é o que a gente está conversando desde o início. A elaboração de provas, participar das provas. Muitas vezes você não é aprovado, mas você vê que foi reprovado por causa de 1 ou 2 questões e você consegue entender que você está muito próximo da sua aprovação. Sim. E que não é algo tão distante quanto você imagina. É difícil você incutir na cabeça de alguém que ele pode passar na prova pura e simplesmente porque você está dizendo isso para ele. Ele só vai acreditar nisso quando ele enxergar isso na prática. Com resultados, então, né? Os resultados normalmente... E aí volta para aquela conversa do iniciozinho do nosso bate-papo aqui, que talvez um resultado de aprovação num concurso de técnico dê a ele esse sentimento de que, assim como qualquer outra pessoa, ele consegue ter essa aprovação. Não adianta, assim, a gente passa a vida inteira explicando isso a ele, que as pessoas que passaram no concurso hoje, quem quer que seja juiz, defensor, promotor, procurador, há poucos anos atrás ou alguns anos atrás estava na mesma situação que ele, tinha o mesmo sentimento que ele. A gente explica isso 1000 vezes, mas é difícil colocar isso na cabeça de alguém que está na tensão de preparação. Concurso é tenso. Então não tem uma dica que diga assim, agora vou tirar a sua tensão e você vai ter tranquilidade na elaboração de prova. Isso é impossível. O Matheus Carvalho, voltando lá no passado, concurseiro, era um concurseiro organizado? Você estudava com cronograma, estratégia, falava, olha, essa matéria eu vou estudar, tipo, você desenvolvia algum tipo de metodologia durante o seu estudo? Como você estudava para concurso público? Como era o seu dia a dia estudando? Você lembra? Como O conceito de organizado é ruim, porque, na verdade, isso varia muito de uma pessoa para outra. Eu nunca fui uma pessoa desorganizada, mas eu sempre tive uma estrutura de estudo muito diferente das outras pessoas. E aí volta para aquele assunto que a gente estava conversando de que eu tinha certeza absoluta que eu não ia passar, porque eu via colegas meus que estudavam 6, 7, 8 horas, e eu dizia, meu Deus do céu, eu estudo 1h30, 2, já estou exausto. Então, eu era, querendo ou não, quando eu comecei a minha preparação para o concurso de Procuradoria do Estado, eu estava no 9º semestre de faculdade, e eu era técnico do MPU. Então eu tinha 6 horas de trabalho, mais um turno de faculdade, e me sobrava pouco tempo de estudo. Eu não sou o tipo de pessoa que consegue se sentar e se concentrar ao longo de 2, 3, 4, 5, 6 horas. Sempre tive muita dificuldade de concentração. Isso é uma característica minha. Então eu sempre dosei os estudos em momentos diferentes. Então eu acordava normalmente às 6 horas da manhã, e você vai descobrindo depois também qual é o horário que você rende melhor, qual é a forma como você rende melhor. Você vai ter que ir se conhecendo ao longo dessa preparação. Então eu acordava às 6 horas da manhã, eu tinha que estar na faculdade às 8, eu pegava normalmente a federal, você vai escolhendo ali, né, as matérias no horário que você quer. Então normalmente eu não pegava o primeiro turno para chegar na faculdade às 8h40. Então das 6 às 7h30 normalmente era o meu primeiro speed de estudo, daí eu ia para a faculdade. Entre a faculdade e o horário de assumir a procuradoria, de ir para o MPU, né, da Procuradoria de Trabalho, eu fiquei lotado na Procuradoria de Trabalho. Eu precisava ali no almoço tirar mais 1 horinha de estudo, e quando eu chegava em casa à noite eu estudava mais 1 hora, mais 40 minutos, normalmente fazendo questões que eu não rendo bem à noite, então a forma de me concentrar era fazendo questões.
Então, isso era uma rotina que eu fazia de segunda a sexta-feira. Sábado eu focava um pouco mais durante a manhã, durante a tarde, e no domingo eu não estudava. Então, na verdade, o que acontece? Como eu sempre fui uma pessoa que não conseguia me sentar e estudar 4 horas seguidas, eu acabava criando pausas e talvez essa estrutura de estudar trabalhando tenha me ajudado bastante. Talvez se eu não tivesse nada para fazer o dia inteiro, eu não conseguia estudar nem tanto quanto eu estudava com o pouco tempo que me sobrava. Se você era organizado ou não, que nem você falou, não dá para dizer, porque o conceito varia, mas uma coisa dá para dizer, que você era muito disciplinado. Sim, né? Eu sempre fui, continuo sendo. Não, dá para ver, porque a gente vinha aqui no carro pro estúdio, como é que você dá conta de fazer tanta coisa, né? Ontem deu aula o dia inteiro, deu aula à noite ainda. Hoje de manhã está sendo generoso a ponto de estar aqui gravando o videocast para o DOL Concurso com a gente. Eu vou fazer só uma pequena pausa, só para anunciar aqui o nosso patrocinador, que é quem fornece esse estúdio aqui para o DOL, que é o pessoal do Grupo Mandril, uma agência de comunicação e publicidade. Esse cenário todo bonito vocês estão vendo. O pessoal que está aqui nos bastidores atrás, vocês não veem, mas eles ficam aqui trabalhando o tempo todo para dar esse serviço de qualidade. Então, se você está precisando de um serviço de agência, publicidade, marketing, tráfego pago, que hoje em dia, para vender, tem que estar na internet, né? Pessoa, mais que ninguém sabe disso. Os meninos são feras no assunto aqui, os meus amigos Davi, o Matheus, o Thiago está ali atrás nos bastidores ajudando a gente. Muito obrigado mesmo de coração pela parceria. E a gente sabe que para concurso público aqui em Belém, só a gente está aqui porque a gente tem exclusividade com eles. Eu sempre falo isso. Podem procurar menos se for concurso público. E dando continuidade, você falou da questão da disciplina. E eu vejo muito assim que o pessoal estuda muito só no pós-edital. Eles conseguem ser disciplinados no pós-edital. E a gente vinha até conversando isso no carro, né, na vinda para cá agora. Como virar essa chave na cabeça de mostrar para si mesmo que é importante estar estudando bem antes do edital sair. Porque começar a estudar agora, por exemplo, está aberto o concurso TCE Pará. E as turmas assim estão lotadas de gente que não vinha estudando. Todo mundo, se eu já estivesse estudando. Como a gente criar uma cultura, eu acho que a gente tem também quanto papel aí de formador de opinião dentro da sala de aula, professor, de mudar essa mentalidade desses alunos para fazer uma preparação de excelência, né? Como a gente pode melhorar isso? Na sua visão? O concurseiro de edital, como a gente chama, normalmente é um sujeito que tem muita dificuldade de ser aprovado. Então, é importante você definir se você quer ser aprovado em um concurso público e se isso realmente é uma meta de vida, para que você consiga estruturar a sua atividade. E, repito, muitas vezes sem precisar abrir mão de toda a sua vida para isso. Perfeito. Eu sou o exemplo de uma pessoa que nunca estudou sem trabalhar. Então, aquele negócio, largou tudo para estudar, isso nunca aconteceu comigo. Então, todas as minhas aprovações ocorreram enquanto eu era servidor e estava trabalhando e exercia alguma outra atividade. Então, a ideia não é parar a vida para estudar para concurso, pelo menos não necessariamente, mas se você quer ser aprovado, você precisa se dedicar com previedade. O concurseiro que começa a preparação no edital, ele vai ter uma dificuldade muito maior. E aí, por mais que você tenha 3, 4, 5, 6, 7 horas de estudo, é uma quantidade de conteúdo muito grande e muitas vezes isso não consegue ficar na cabeça dele. E aí é muito comum a gente ver aquele sujeito que está fazendo a prova de, meu Deus, eu li isso em algum lugar, mas eu tenho certeza que eu li. Mas ele não consegue se lembrar porque realmente a preparação dele se deu em um curtíssimo período de tempo. Faltou repetição, né? Que é as revisões que ajudam a sedimentar aquele assunto, né? Conhecimento é acúmulo. Né? Então, quando a gente fala na estrutura de um estudo para concurso, a gente está falando em acúmulo de conhecimento. Então, aquele sujeito que está ali se preparando, fez uma prova, não deu certo, fez outra prova, não deu certo, fez uma, deu, depois fez outra, não deu. Essa pessoa, invariavelmente, ainda que ela não sinta, ela está tendo esse acúmulo de conhecimento. Então, não tem jeito. Esse sujeito está na frente em relação àquele que vai começar agora, do zero. Não estou lhe dizendo que a pessoa que está lá atrás não possa passar na frente. Ele pode. Tudo depende muito da dedicação. Mas a melhor forma de aprovação é com esse acúmulo de conhecimento. Perfeito. E falando assim nessa reta final, que, né, a gente está agora para o concurso TCE Pará, né, pós-edital, como era a sua preparação na reta final? Você mudava o foco da preparação, aumentava a carga horária, ia mais para questões? Como é que funcionava a preparação? O que você considera uma preparação
ideal, assim, numa reta final? Pós-edital, para quem já vinha estudando. Aqui a gente já está falando do pessoal que já estava estudando, né? Sim, aí eu acho que nesse momento eu sempre fiz, a minha estrutura de estudo era uma estrutura de estudo em que eu fazia meus resumos. Então eu nunca comprei resumos prontos, então eu fazia os meus resumos, eu tinha os cadernos, quando eu fui aprovado, eu me lembro que eu tinha uns cadernos de administrativo, constitucional, tributário, processo civil, então eram cadernos que eu mesmo tinha feito. O estudo desses cadernos era muito rápido, porque eu mesmo tinha escrito eles. Então eu sabia exatamente o que eu... Às vezes eu colocava um negócio ali, eu acho que se outra pessoa pegasse o meu caderno, talvez não conseguisse se preparar com ele, mas ele era feito para mim. Então eu sempre tive uma preparação em que eu estudava, assistia às aulas, via os livros e ia montando o meu caderno, que era o meu resumo. E normalmente quando eu cheguei na reta final ali, em que eu tinha muitos editais um atrás do outro, era só caderno. E aí eu ia estudando meus cadernos. Eu acho que a realização de prova é muito importante. Então, como eu estava fazendo muitas provas, eu não precisava treinar questões, que o treinamento já era a realidade da prova, mas eu acho o treinamento de questões também muito relevante. Essencial, né, nessa reta final. E passando de todas essas fases, depois de todo esse esforço, vem a aprovação, né? Você lembra assim, qual foi o seu sentimento de ter seu nome estampado ali no diário, publicado, aprovado, já fazendo plano de gastar aquele dinheiro que a gente faz, né? A gente acha que dá para muita coisa, depois que a gente vê a tributação cai para caramba. Como é que foi esse momento de ver o esforço sendo recompensado? Eu acho que esse é o primeiro passo. O sentimento, o dinheiro é fantástico e você vai entendendo isso depois. Sim. Mas o primeiro passo, na verdade, o primeiro sentimento, na verdade, é o sentimento de que você é capaz, de que você conseguiu, de que você teve a recompensa pela sua atividade. Enfim, a gente tem muitos sentimentos bons na vida, mas em termos de sentimento na minha vida profissional, talvez a minha primeira grande realização foi a minha aprovação no concurso da Procuradoria do Estado. E eu falo da Procuradoria do Estado porque foi o meu primeiro concurso de advocacia pública. Era aquele que eu dizia assim, olha, se eu não passar em mais nenhum, tudo bem, não vou conseguir voltar para casa, mas se eu não passar em mais nenhum, minha vida já está resolvida. Então era aquele sentimento de que eu tinha escolhido a minha carreira. Então, a partir daí, eu me lembro que eu fiz outras provas e eu consegui algumas aprovações. E aí, depois que eu tinha sido aprovado, eu consegui mais aprovações até do que reprovações. E aí já é questão psicológica, né? Porque você já virou a chave da confiança, já sabe, já vai para a prova acreditando que vai passar. Aquele Matheus que estava inseguro no passado, né, já é um Matheus confiante. E isso é muito importante, eu vejo, sabe? Porque os alunos, eles tendem, como eu falei já ao longo da nossa conversa, a não acreditar até ter a primeira aprovação. E eu acredito muito que essa construção diária de estar se preparando ali mentalmente, e mentalizando positivamente que vai ser possível, influencia muito até na aprovação dele, sabe? Porque, independente de religião, mas é uma questão como se fosse de energia. A própria física explica isso, né? A gente tem energia positiva e negativa, né? Tem os elétrons, tem os prótons, e não dá pra gente ter resultado positivo se a gente é negativo o tempo todo, né? Eu acho que essa questão da mentalidade, ela influencia muito. Professor, a gente vai caminhar agora para a parte final, porque infelizmente o tempo é curto, porque a vontade dá para ficar batendo papo o dia inteiro aqui, porque é um dos maiores especialistas do Brasil, tanto em concurso público quanto curso de capacitação, e é o nosso maior referência atualmente em direito administrativo. Eu já comprei vários livros do professor Matheus. Eu falei para os meus alunos e para os meus amigos, inclusive está um grande amigo meu aqui no Bastidores assistindo, que a gente ia entrevistar o senhor, todo mundo ficou top, ele é muito bom, fala para ele que ele é o melhor professor de direito administrativo, muito didático, porque a gente tem essa questão, às vezes o professor escreve muito bem o livro, mas na hora de passar o conhecimento ele não é tão bom explicando, e você consegue reunir as duas características. Não é porque você está aqui não, mas é um feedback que eu tenho por já ter lido seus livros e já ter visto suas aulas, mas vamos dizer que seja praticamente uma unanimidade no sentido de que isso é muito didático, né? E vamos só para ir para essa reta final, eu quero falar mais dessa parte sua do Matheus professor. Quando começou isso? Quando você começou a dar aula? Já foi depois de ter passado no concurso da Procuradoria da Fazenda? E continua até hoje. Até essa madrugada, entrou madrugada antes de hoje dando aula. Essa foi a minha segunda grande realização profissional. Eu sempre gostei de dar aulas. Eu, assim,
Eu não venho de uma família de gente muito pobre, mas também não venho de uma família rica. E quando eu assumi, quando eu passei no vestibular, na verdade, eu comecei a dar aulas de inglês. Eu tinha voltado de um intercâmbio e meus primeiros 2 anos de faculdade eu era professor de inglês num cursinho grande em Salvador. Legal. E quando eu decidi fazer concursos públicos, eu deixei latente essa ideia de aulas. Assim que eu assumi a Procuradoria do Estado de Goiás, 2 semanas depois, um colega falou: olha, estou dando aula em um cursinho para concurso e a gente está precisando de um professor para dar aula lá, para montar a equipe. Eu disse: de quê? Porque, na verdade, eu costumo dizer que depois que você acabou de passar no concurso, você é capaz de dar aula de qualquer matéria. Porque você sabe qualquer matéria com profundidade, desde que seja uma das matérias do seu concurso. E aí ele falou: olha, a gente precisa de um professor de administrativo. Eu disse: não, tranquilo, para mim tá ótimo. Não, sempre foi uma das matérias que eu gostei mais, né? Administrativo Sim. e processo civil talvez eram as matérias que eu tinha mais afinidade. E aí eu disse: então vamos. E eu comecei a dar aula despretensiosamente num cursinho para concursos de nível médio. E isso foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje a minha paixão é a sala de aula. Sim, e é muito legal ouvir essa história. E essa parte de cursos, como está funcionando hoje? Eu sei que você tem um curso, né? Inclusive, deixar só um registro aqui para minha amiga, a Gabi, que é ela que me falou, porque ela faz o seu curso de pós-graduação em licitações e contratos. E ela falou: olha, mês que vem o professor está vindo aqui em Belém. E eu já fiquei com isso na cabeça. Falei: não, vou ter que dar um jeito de conseguir essa entrevista, porque seria ia botar o nosso videocast em outro patamar, como diria o Bruno Henrique lá do Flamengo, né? O meu amigo palmeirense aqui, ele é palmeirense. E chateado com isso. Mas, enfim, então, Gabi, muito obrigado por ter falado. Eu falei que ia fazer questão de registrar aqui, porque se ela não tivesse dado esse toque, realmente eu poderia ter perdido o time. E a gente conseguiu aqui na brechinha pequena. Como é que está funcionando essa questão dos seus cursos de capacitação? Você viaja o Brasil inteiro capacitando. Você tem uma empresa, né, de consultoria. Como é que está funcionando isso? Na verdade, eu não posso fazer consultoria. Eu tenho uma empresa de capacitação. Hoje eu tenho trabalhado nos concursos. Eu estou no GRAM. Eu também tenho alguns cursos dentro da editora Juspodium. Eles criaram uma estrutura, uma janela ali de juiz-aulas. Então eu faço alguns cursos isolados de administrativo. E OAB concursos dentro do Gran Cursos. Também fui convidado pelo pessoal do G7, eu comecei a ministrar algumas aulas lá no G7, é um pessoal muito querido, amigos de muitos anos atrás. E além de tudo isso, eu descobri em 2021 um outro nicho de aulas em que eu faço capacitação de órgãos públicos, mais especificamente no que diz respeito à nova lei de licitação. Perfeito. Então, a nova lei de licitação criou essa demanda que se agregou ao meu trabalho. Acho que eu estava com pouca coisa, então agregou ao meu trabalho também as aulas e a capacitação para órgãos públicos e para advogados. Então, eu entrei um pouco também nesse nicho de aulas para profissionais. Então, hoje, além dessas capacitações em company, eu tenho uma turma específica, que é do especialista referência, que é uma turma prática. A gente vai ter uma nova turma, inclusive agora no início de junho, em que os alunos entram e ele tem a opção de pós-graduação. Acho que a Gabi deve ser minha aluna lá. Como é que faz para acessar? É site? Sim, a gente tem um link, é www.especialistareferencia.com.br. Sim, o professor a gente não precisa nem falar, mas você pode reforçar seu Instagram também para o pessoal? Meu Instagram, @MatheusCarvalhoProf. @MatheusCarvalhoProf. Professor, você falou de muito. Vou explorar aqui, que a gente está com um finalzinho no limite do seu tempo. Falou de licitações e contratos, e não tem como a gente não falar um pouquinho de licitações e contratos, porque a gente está com a maior referência atualmente aqui do meu lado. Então, o que você indicaria assim, para os concurseiros de licitações e contratos nessa nova lei, que você fala assim, porque a gente vai ter a prova TCE, e acho que o grande público nosso vai. E eu acredito muito que licitações e contratos venham uma questão discursiva, porque em tribunais de contas a gente audita muito licitações e contratos. O que você colocaria se falar: olha, esses tópicos aqui você tem que saber no dia da tua prova? O que você elencaria? O que tem sido cobrado nas provas de concurso em geral dizem respeito às novidades da lei. E essas novidades estão mais voltadas para a fase preparatória da licitação. Então, a elaboração de estudos técnicos preliminares, a estrutura do termo de referência, os critérios de pesquisa de preço, os princípios ali de segregação de funções, a lógica do agente de contratação, enfim, toda essa parte referente à estrutura de planejamento
tem sido cobrada. Também a gente tem na lei uma grande estrutura de atuação no que diz respeito às atas de registro de preço, que também é um tema que acaba sendo bastante cobrado nas provas de concurso. A gente teve domingo a prova da segunda fase da OAB, que veio com uma questão sobre ata de registro de preço de obra pública, que gerou ali muito problema. Então, são bem os temas que estão gerando dificuldade para os agentes e gestores que têm sido cobrados nas provas de concurso mesmo. Então essas são as dicas, assim, falar o tema quente, licitações e contratos, são esses os temas principais. Professor, eu queria agradecer de coração, porque praticamente não tinha nem disponibilidade. Se a gente está aqui gravando, para quem não sabe, vai assistir esse episódio porque está gravado, é de manhã. Daqui a gente já vai direto para o aeroporto, que ele já tem que fazer o despacho da bagagem dele, já pegar o voo. E dizer que eu estou muito feliz, muito honrado em ter sua presença aqui, porque todo mundo que está aqui, que é da área jurídica, ou não, concurseiro de modo geral, é um grande fã seu, um grande admirador do seu trabalho. Espero que você volte em Belém. Eu vou ficar monitorando, porque quando você voltar, a gente vai dar uma volta com o pessoal enfim, naquele restaurante que você estava querendo, de fazer questão de te levar lá. Muito obrigado, professor. Fique com Deus, que Ele lhe abençoe nessa sua caminhada, que você faça cada vez mais sucesso com seus cursos, com suas aulas, porque a gente tem alguém assim de grande capacidade no serviço público, né, que dá retorno para a sociedade. Amém, Jamal. Muito obrigado. Obrigado a vocês. É um prazer estar aqui. Trabalho lindo, conversar com os concurseiros, explicar a eles as dificuldades e as oportunidades dos concursos. Não é uma coisa simples. Então, parabéns aí pelo trabalho. E foi um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite de verdade. Gente, finalizando, Mandril, muito obrigado pela parceria. A gente está junto sempre. DOL Concursos, sigam lá nas redes sociais, @DOL Concursos no YouTube, @DOL Concursos no Instagram. Por enquanto, o perfil do DOL também, Diário Online, está publicando no Instagram, tá bom? E dizer que a gente aguarda vocês para o próximo episódio, sempre com um convidado muito especial, agregando valor na vida do concurseiro, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.